Nós estamos no capítulo 6 do livro de Gálatas e vamos para o versículo 11, do versículo 11 ao verso 17. São os últimos versos do livro de Gálatas. Gálatas 6, de 11 a 17. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo, nesse momento, últimas palavras da sua carta, ele intimamente deixa o seu recado final, o fechamento de tudo que ele vinha dizendo desde o início. Um falso evangelho, uma tentativa de manter pessoas fora do foco e da centralidade da vida em Cristo, judaizantes querendo trazer de volta sacrifícios pessoais, rituais, o valor da graça verdadeira e do que Deus nos fez através da cruz, e não o que nós deveríamos fazer para que o alcançássemos, o seu amor, presença do seu Espírito no povo, a transformação interna de cada um, a luta contra as obras da carne, sendo gente de Deus que dá frutos do Espírito. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, aquilo que ele colhe, nos relacionamentos, nas relações, na vida com Deus. E agora, parece que ele pega a caneta. Por vezes, Paulo, quando mandava uma carta, não era ele mesmo quem escrevia, mas sempre alguns dos seus ajudantes e discípulos. Mas parece que é como se ele dissesse assim: ó, você está vendo que a letra mudou aí, nesse final? Com que letras grandes eu vos escrevo de próprio punho? E há quem acredite que Paulo, na sua idade avançada, tivesse algum problema de visão, e por isso ele escreveu e disse: está vendo que a letra está maior, eu escrevo com letras grandes. Outros dizem não, é porque ele está dizendo que ele está querendo dar muita ênfase ao que ele está falando, como qualquer que seja a interpretação. Ele diz: de próprio punho eu quero descrever um negócio para vocês. Essa galera que tem prazer e ostentação na carne, gente que se orgulha do que tem e do que faz, quer crescer e ser honrado e se orgulhar nos seus sacrifícios. E ele usa um exemplo, que é o da circuncisão. Todo menino judeu, com 8 dias, cortava a pele do prepúcio. A circuncisão era muito semelhante à operação de fimose, no procedimento, pelo menos no que significa a operação. Lógico que naquela época, sem anestesia. Só que as pessoas que se convertiam ao judaísmo, os homens, tinham que circuncidar. E era uma faca de pederneira, uma pedra lascada, né? Um único golpe. Bastante dolorido, mas era uma marca. Marca de todo judeu. A circuncisão era um símbolo. Aquela marca dizia que aquela pessoa estava consagrada, circuncidada, significando, essa é a marca de que Deus o envolve, de que Deus está com ele, e não dá para negar.
Aí você imagina a pessoa se convertendo ao judaísmo, ela tinha que se circuncidar, ou ser circuncidada. E Paulo começa a dizer, esses caras querem ter prazer na sua carne. Eu não sei se você já viu gente que não está preocupado se você está se sentindo bem ou não. Ele está preocupado que você está cumprindo a regra. Não sei se você já trabalhou com gente assim, ou convive com pessoas assim. É o seguinte, tem que ser feito desse jeito, mas cara, pensa bem. Se nós fizermos assim, aquele outro vão sofrer. Eu não quero saber. Regras são regras. E aí você cumpre a regra e aquelas pessoas são prejudicadas. E esse que mandou diz, olha que bonito, estou feliz, a regra foi cumprida. Ele tem prazer no cumprimento da regra, mas ele não tem prazer no bem-estar das pessoas, elas que se danem. Tem escolas que são assim. Se os alunos estão se sentindo bem ou não, que se dane. Nós queremos cumprir esse método. E esse método tem que ir até o fim. Tem igrejas que são assim. Não, nós vamos pregar desse jeito. Nós vamos ter grupos de estudos desse jeito. Se as pessoas gostam ou não gostam, eu não quero saber. O que importa é isso ser feito. E nós dizermos, olha só, temos não sei quantos números, fizemos X, fizemos Y e as pessoas... Parece que o orgulho e a glória não está no fato de que alguém foi beneficiado ou abençoado, mas apenas de que aquele procedimento foi feito. Tem pai que é assim. Se o filho vai se sentir bem ou não, ele não está muito importando-se com isso. Ele quer saber se o filho vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Obviamente nós somos pais e muitas vezes os filhos não vão gostar do que a gente diz. Mas tem muitas vezes que nós temos que pensar que a gente está pedindo para eles coisas que eles não deveriam fazer. Mas nós ficamos muito mais felizes por ver a coisa realizada do que ver uma pessoa bem. Esse é o primeiro motivo que Paulo diz. Esses caras que cortam a pele do prepúcio, dizendo para eles, e que fazem a circuncisão, eles não cumprem o resto da lei. Porque a lei tem um monte de coisa. A lei diz para você não odiar o seu irmão, a lei diz para você amar a Deus sobre todas as coisas, para você não dizer falso testemunho, a lei também diz que você deve amar o estrangeiro, você não pode ser preconceituoso. Mas aí o cara corta a pele do prepúcio e ele fica com aquela hipocrisia de que eu cumpri a lei. Cumpriu nada, se cumpriu uma coisa externa. É que o ódio no seu coração não dá para ver, né? É que a maldade que você carrega na cabeça a gente não percebe, né? Mas as marcas externas a gente vê, né? Então a roupa religiosa você põe, né? O chapeuzinho da igreja você coloca, né? E os rituais você cumpre. E as pessoas ficam te obrigando a fazer as coisas externas porque elas fazem, mas elas não cumprem as internas. E querem ficar felizes dizendo, tá vendo? Olha só. Aí entra alguém na igreja, você entrou na igreja aqui? Aqui não pode fumar, aqui não pode beber, aqui não pode falar palavrão, aqui não pode usar essa roupa, aqui não pode usar esse cabelo, aqui não pode fazer, não, aqui não, aqui não pode andar desse jeito não, aqui não pode dar a mão, aqui não pode namorar, aqui não pode casar. Aqui quando se canta, se levanta a mão, viu? Ou abaixa a mão. Aqui a gente não fala aleluia não. Ou aqui tem que falar aleluia tem. Aqui na igreja a gente não crê em dom não. Ninguém pode ter. Mas eu tenho, não pode. Ou aqui tem que ter dom. Eu não tenho, não importa, faz alguma coisa, tem que ter. Gente que se preocupa com a aparência e que quer te obrigar a ter a mesma aparência, não se importando com quem você de verdade é, ou o que Deus está fazendo com você, é o que Paulo está dizendo aqui. Porque essas pessoas também cumprem o que é externo, entre aspas, mas internamente não, e eles querem se gloriar na sua carne. Quem vai cortar a pele do prepúcio é você, e ele vai aplaudir, que beleza, e você, beleza, que beleza. Já pensou? E o mais incrível é que o próprio Paulo, em outro texto, nos ensina que um cristão, a verdadeira circuncisão,
não é a marca no seu prepúcio, mas é a marca no seu coração. O mais importante que Cristo nos ensinou não eram mais as coisas externas que a religião trazia, mas de verdade aquelas que internamente eram marcas muito mais visíveis nas atitudes e no relacionamento. Geralmente, lugar de muitos rituais e exteriorização religiosa, também acabam sendo lugares de maus relacionamentos, de pouca transformação de caráter. Porque tem gente que acredita que se eu mudar por fora, eu vou mudar por dentro. Que se eu fizer esse ritual, eu vou melhorar espiritualmente. Se eu cortar a pele do prepúcio, a minha alma vai... Sim, se eu pegar esse chicotinho e ficar... Lembra do nome da rosa? Penitenciade te, penitenciade te. Se eu fizer isso, nossa, eu vou ser muito mais espiritual. E acham que as práticas externas são capazes de moldar o ser. O cristianismo pressupõe uma inversão disso. Porque o cristão é aquele que tem uma transformação verdadeira. É aquele que mudou a sua mente, metanoia. Aquele que tem os seus sentimentos, o seu coração tratado, moldado. É aquele que se enxerga e se arrepende. É aquele que reconhece seus erros, tropeços, e pede a Deus perdão, e abre-se para que esse Deus o transforme. O cristão é aquele que mergulha nas palavras do Evangelho para que elas moldem o seu caráter. E aqueles que são de verdade santuários do Espírito de Deus que habita em si. As coisas externas que são aparentes são resultado das que aconteceram do lado de dentro. Nós cremos na transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Do que você se orgulha? O que faz de você uma pessoa feliz e satisfeita no que tange a sua vida espiritual, cristã, religiosa? Responde para mim. Você é daquele tipo de gente que fala, esse mês aqui não faltei nenhum culto. Você é desse tipo? Você é do tipo de pessoa que diz assim, olha, eu estou muito feliz esse mês, viu? Entreguei uma oferta gorda. Até o pastor me chamou lá na frente e falou, irmãos, vem aqui, mandar um testemunho. O que aconteceu com você? Ele está falando. Ventriloquismo. Aleluia. E quanto foi que você deu? Eu paguei o carnê, fiz a campanha, dei, doei, eu comprei no óleo, comprei ungido, comprei o sabonete abençoado, comprei o... Ele fez tudo isso. Vejam esses resultados. O que você fez? E eu fui lá na frente. Agora conta o testemunho. O que você comprou? Eu comprei o carro, troquei, não sei o que. Tá vendo? E tudo que está por fora nos atrai. Tem que fazer igual. Você faltou na campanha? Não. Você ajoelhou no milho? Sim. E nós estamos preocupados com tudo que é externo. E obrigados, e até nos sentimos bem por termos cumprido. Já sentiu bem por ter cumprido alguma coisa na igreja? Eu vim, eu não falhei, eu fiz. O que te orgulha? O que te alegra? Alguma vez você já ficou feliz por dizer, sou safado? Deveria. Porque Paulo diz que ele se orgulha na cruz de Cristo. Lá na cruz estava o pecado dele, o meu e o seu. E nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu estou separado dele. E ali eu enxergo a miséria da minha humanidade, de quem eu sou. E eu vejo o amor de Deus e quem Ele é. E me prostro diante dEle para ser transformado. É muito comum hoje você encontrar pessoas que têm muitas coisas para mostrar, muitas bênçãos para contar,
muitos rituais para te dizer, muitas frases decoradas, muitos modelos e moldes religiosos. Por fora é uma bela viola, mas quando ele te estende a mão no dia, ou melhor, quando ele não te estende a mão no dia da sua queda, ou pela maneira nada generosa com que vive, como é tacanha, mesquinho, fofoqueiro, futriqueiro, falso, hipócrita, demonstra que ele gosta muito, se alegra e aplaude as atitudes religiosas externas, mas por dentro é um pão bolorento. Essa inversão precisa acontecer na nossa vida, e Paulo fez questão de concluir a carta de próprio punho, com letras grandes, e dizer: não se esqueçam disso. Deus está esperando algo muito mais profundo da nossa cristandade do que a gente tem oferecido a Deus. Algo muito mais profundo dentro de nós. Ele diz assim: não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a palavra que ele utiliza aqui significa uma nova criação, também nova criatura, mas dá uma ideia mais ampla. Porque nós cremos na recriação. Por isso a gente não fica triste com a morte, a não ser pela separação. Mas eu creio em novo céu, nova terra. Aliás, eu creio que é muito melhor do que isso. Aliás, nós deveríamos pensar: Senhor, quando é que isso aqui vai acabar? Porque quem tem Deus para resolver muito apenas o que está aqui, é porque perdeu a perspectiva de que isso aqui é passageiro, pequeno, curto e muito inferior ao que vem depois. E quem crê num Deus para resolver apenas as coisas aqui, é porque não consegue acreditar de verdade que Deus tem algo melhor. Por isso ele oferece a Deus os seus pedidos para melhorar isso daqui, porque ele não tem confiança que Deus poderia fazer algo melhor do que isso. E esse movimento mesquinho nos mata. Basta você ver que tipo de coisa a pessoa procura. Você vai descobrir um pouquinho de quem ela é. Porque se você procura muito o teu benefício material, é porque você não deve dar muita importância para os que estão por dentro, na tua alma, no teu espírito. Se você está muito preocupado se a tua casa vai estar limpa, e as paredes vão estar bem pintadinhas, talvez você não fique muito feliz de ver o teu filho com a mão cheia de chocolate passando pela parede. Pode ser que você fique mais feliz com a parede pintada do que com ele feliz brincando com chocolate. Mas eu garanto para você que quando você for velho, ele vai te dar um beijo e um abraço no Natal e lembrar da infância, não do dia que você pintou a parede, mas do dia que ele lambeu o dedo com chocolate. O tipo de coisa com a qual você se preocupa demonstra um pouco o tipo de gente que você é. E gente ritualista é um saco. Nós não somos uma igreja que busca esse tipo de coisa, mas que está cheio de gente aqui que ainda busca, está. Porque o pastor, que é a curva de rio por onde tudo passa, ouve bastante dessas coisas. E eu quero muito que você olhe para o que Paulo escreveu com letras grandes. O Evangelho me faz olhar para trás, para toda a vida errada que eu andei e dizer para Deus: perdão, Senhor, eu preciso ser salvo pela Tua graça, e eu preciso entrar no Teu reino, tem misericórdia. Ele também me faz olhar para o presente, e entender quem eu sou em Cristo, a minha nova imagem, não o que eu quero que as pessoas enxerguem segundo os padrões desse mundo, mas o que Ele transformou dentro de mim, para que o mundo o conheça. Quando eu quero que Deus molde as coisas ao meu redor, segundo o padrão desse mundo, é porque eu quero que elas enxerguem o que elas gostam de enxergar. Mas quando eu estou preocupado com o que Deus faz em mim, eu quero que elas enxerguem o que Ele é. Qual o padrão do mundo? É ter um carro importado? Não tem nenhum problema se você tiver algum carro importado, está tudo certo. Agora, se esse é o teu objetivo, porque você acha que a pessoa vai ver em você alguma glória por causa do teu carro, é porque você entrou no padrão dela. Que tal se ela entrasse no de Deus?
Deixe Deus moldar a sua vida do jeito que Ele quer, para que as pessoas vejam em você a imagem dEle, não a que você quer construir de si mesmo, para que o mundo pseudamente glorifique a Deus pela sua prosperidade. É porque ser moldado por dentro dói, porque nem sempre, e na maioria das vezes nós não veremos o que nós queremos ver, mas permitiremos que Deus nos molde a sua imagem, a sua semelhança. Quarta-feira eu estava dizendo aqui na igreja sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh Jesus, entra na minha vida. Pode entrar, por favor, Jesus. Entra na minha vida. Isso, quer sentar aqui? É, para cá que eu estou indo. O senhor pode me ajudar agora que o senhor entrou na minha vida? O senhor pode resolver aquilo? Obrigado. Não, que não precisa. Ah, aqui. Pode tirar aquilo do lugar? Oh, que milagre, tirou do lugar. Nós achamos que Deus entra na nossa vida para fazer as coisas que nós precisamos. Mas Ele diz, quem quiser vir após mim, não sou eu que vou após você. Não sou eu que vou te seguir e andar com você onde você anda. É você que vai andar aonde eu ando. Então é o seguinte, mano. Negue-se a si mesmo. E jogue fora o que você é e o que você tem. Arranca essas rodinhas que você colocou atrás da cruz aí para ficar mais fácil. É o seguinte. E vem e pegue a sua. Porque cada um vai ter uma para carregar. E me siga no caminho que eu estou. Entra. Não é eu que vou entrar na sua casa e na sua vida. É você que precisa de entrar no meu reino. E conhecer como é que a banda toca aqui. Conversão é uma entrega. E o Evangelho nos faz olhar para o futuro e entender o que Cristo preparou para nós. A eternidade e a recriação. Porque ser uma nova criatura é uma seta que aponta para aquilo que vai acontecer no futuro. É viver um pouco do reino eterno, já nesses dias, enquanto o mundo está perdido. Se não do lado de fora as coisas são perfeitas, pelo menos do lado de dentro a gente está lutando por isso. Se o reino não consegue ser visto nesse mundo, pelas leis criadas pelos homens decaídos, pelo menos dentro de nós e entre nós isso tem que acontecer. Porque este é o objetivo do Evangelho. Ele nos anuncia o que Deus fez por nós, e nos convida a entrar neste reino, para sermos moldados por esse mesmo Rei e Senhor que passa agora a habitar em nós. Irmãos, Paulo fala aqui, que nós não devemos nos orgulhar nessas coisas externas. Não tem nenhum problema se você andar de ônibus, meu irmão. Nenhum problema se você tiver pouca grana. Se nesse inverno você tiver só 2 blusas, ou se você tiver 50, não importa muito. Se as pessoas vão olhar para você e ver a sua bota nova, ou vão ver a mesma bota que você usou no inverno passado, isso não importa. Se as pessoas vão olhar para a sua casa e ver que ela é chique num bairro chique, ou que você mora em outro lugar, na verdade, irmãos, o que as pessoas mais precisam olhar dentro de você é não você, e encontrarem a presença de Deus, Jesus Cristo em nós. Essa é a esperança da eternidade e do futuro. Cuidado com os rituais. Cuidado quando você se sente satisfeito por ter feito alguma coisa. Cuidado quando você se orgulhar por praticar alguma regra. Tem alguma coisa errada aí. E tudo que você fizer, atitudes, palavras, você faz em nome dEle, por Ele e motivado por Ele. Não são as suas penitências que vão moldar a sua vida, mas é quem você é de verdade por dentro, que vai ser visto do lado de fora. Por isso, irmãos, eu não me preocupo muito com o seu comportamento. Não dá para eu ficar correndo atrás de crente para dizer isso pode, isso não pode. Não dá para eu ficar correndo atrás de marmanjo para dizer não faça isso, não faça aquilo. E eu não sei se meu papel de verdade é ficar correndo atrás do jovem e falar para de transar com essa menina. E ficar sentando com os homens da igreja para dizer você fez seu imposto de renda certo ou você ficou sonegando.
Não dá para eu ficar só correndo atrás de gente, para dizer o que é certo e o que é errado, e todo mundo na minha frente, para que eu possa aplaudir como pastor, comece a fazer certinho, e a gente viva aqui, olha que beleza, nessa igreja só tem gente certa, quem faz errado a gente põe para fora. Deus já colocou todos nós para fora, apesar de estarmos aqui dentro. O que realmente importa é se eu e você entendemos quem somos, o que de verdade é o pecado, e nos prostramos diante dele para sermos transformados. Primeiro arrependidos, para sermos perdoados e transformados. O nosso comportamento externo é um resultado disso. Você não vai deixar de transar porque o pastor falou que você não pode. Você não vai falar que não pode fazer isso ou aquilo porque a igreja diz que é proibido. Você vai fazer porque você foi transformado. Você vai fazer ou não fazer porque Cristo habita em você. E o pior é que quando a gente quer pregar o evangelho com regras, as palavras que dizemos sobre Deus não funcionam. Porque nosso caráter e comportamento falam mais alto do que as nossas leis. E a hipocrisia das nossas palavras é nojenta a esse mundo. E é por isso que ninguém está afim de ir para dentro de uma igreja, porque com certeza deve ser o lugar de alguém que fala tudo o que deve ser feito, cria regras, mas é um hipócrita que também não faz. E está mais preocupado de cumprir regras do que de saber se eu estou bem ou não. E se por acaso você já foi repreendido pelo fato de ter faltado na igreja, antes que alguém te perguntasse o porquê você não veio, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Alguém está mais preocupado se você cumpriu a escala e veio trabalhar, do que o que aconteceu com você, se você está bem ou não. Deve ter muita gente aqui que está aqui por coisas semelhantes a essa, ou a essas. Se nós queremos de verdade viver uma vida comunitária com uma igreja de Cristo, vai doer um pouco, mas nós vamos ter que ir para os pés da cruz e falar: Deus nos transforma, olhar no espelho e ver quem eu não sou e dizer: Senhor, misericórdia. Talvez seja por isso que o seu casamento não esteja indo bem, porque você sabe tudo o que é certo, dá lição de moral no seu esposo ou dá lição de moral na sua esposa. O problema é que ela conhece seu coração e seu comportamento, ele também conhece, e de palavras, bravatas e regras, o seu casamento já está cheio. Está na hora de tirar essas coisas, olhar olho no olho e de verdade pedir perdão. Pode ser que você não consiga se relacionar com seus filhos porque você é um chato de galocha. Não que ele faça tudo certo, mas eu não posso dizer que você também faz. Você tem medo de dizer para o seu filho que você errou, tem medo de pedir perdão para ele. E você acha que tudo que vem de cima para baixo está certo. E você aplaude mais o fato dele ter feito algo certo do que dele estar se sentindo bem. Aliás, é por isso que na tua frente ele faz o que é certo e nas tuas costas ele coloca a carroça na frente dos cavalos. É por isso que de repente você falou: mas ele era tão certinho, por que ele fez isso? Porque nunca foi. Você só cobrou dele comportamento, mas você nunca deu para ele oportunidade de transformação. Aliás, você sempre se mostrou para ele como perfeito, mas ele conhece os seus defeitos, por isso que ele faz igual a você. Na sua frente ele faz o que ele acha que te agrada, e por trás ele é o que ele é. A igreja não é lugar dos personagens. A igreja não é lugar da gente chegar aqui e desempenhar um papel que a gente leu e decorou. A igreja não é lugar onde a gente se mostra bonzinho. Aqui é onde a tranqueirada toda tem que aparecer, porque nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, porque nós mostramos quem realmente somos, e carregamos as cargas uns dos outros, e juntos aprendemos uns com os outros, e nossos dons nos servem, o que ensina, o que exorta, o que prega, o que ora, o que, enfim, discerne. E o que fazemos, fazemos porque Cristo impulsiona a transformação de cada um de nós, moldando a sua igreja na sua imagem. Que bom! Paulo diz que por todos os lados em 1 Coríntios deve ser sentido o suave aroma, o cheiro do conhecimento de Deus. De alguém que chega perto e
Você conhece Deus. Por que você está falando? Não, para um pouco. O vento. Você conhece? Não, o jeito que vocês se trataram, o jeito que você falou, a preocupação que você teve, isso não é comum dos seres humanos. E a coisa mais triste, e eu vou encerrar com essa figura, é quando alguém diz para você assim: mas você é evangélico? Aí você fala: por quê? É porque tem um outro cheiro, o evangélico. Você não veio com 2 pedras na mão. Todo mundo queria me apedrejar porque eu era prostituta, e você disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Tudo bem que você me falou: vai, não peques mais, mas você não me tratou como os outros me tratam. Você conversou comigo, mesmo sendo mulher e samaritana, até me pediu água, e a gente bateu o papo. Você é evangélico? Por quê? Porque todo mundo fala que eu sou pecador, sujo e imundo, porque eu sou leproso, e você veio e me abraçou. Você é evangélico? Por que você está perguntando? Pelo cheiro. Porque aqui só tem publicano, cobrador de imposto, que os judeus odeiam. E esse é o último lugar que um judeu pisaria. E você entrou na boa, sentou, trocou uma ideia, tomou um café. Deixa eu te perguntar um negócio: você é evangélico? Por que você está perguntando? Porque você me convidou para um banquete que tinham outros pecadores e publicanos, e ninguém nunca me convidou para a intimidade. Sempre me trataram como cabeça de gado, como mais um número, e você me tratou na minha individualidade. Você é crente? Você vai numa igreja? Por que você está perguntando isso? Porque você se colocou no meu lugar, na minha dor, e me ajudou a andar e dividiu comigo a carga. Isso não é comum. Isso é muito triste. Saber que Deus se fez homem em Cristo, para que conhecêssemos a sua glória no unigênito do Pai, e depois de ter subido aos céus, Ele passar a habitar em nós, para que fôssemos a sua imagem. E a gente apresenta um monte de imagens que a religião nos coloca em cima, e não conseguimos transparecer Cristo aonde estamos. Atrapalhamos Deus de demonstrar a sua imagem ao mundo. E queremos muito que as pessoas reconheçam a nossa imagem. Tem até uma música que eu ouvi outro dia. Eu tirei da estação porque eu não queria que Deus no meu carro ouvisse uma coisa daquela. Se as pessoas não te reconhecem, não dão glória, Deus vai te honrar. Falei, estava eu e Deus no carro, que Ele anda sempre comigo, né? Eu falei: Senhor, desculpa, vou trocar, vou pôr na Kiss de novo, está tocando uma música do Led Zeppelin, é muito legal, ouve essa aqui, Senhor. Tem uma do AC/DC que eu gosto demais, chama Money Talks. O dinheiro fala, hein? Esse mundo está perdido, hein, Senhor? Tem que cantar essa na igreja. O povo está preocupado com grana. Desculpa, Senhor, eu estava aqui no meu carro, acabei colocando uma rádio evangélica, te escandalizei, deixa eu colocar numa outra. Tem aceite, deixa eu parar por aqui que eu me empolgo muito. Mas se Jesus voltasse numa pré-segunda vinda, só para dar uma sapiada, e entrasse numa igreja, sairia com 2 carnê e mais um... Irmãos, vamos mudar por dentro. Semana que vem a gente prossegue com o mesmo pensamento, agora em Efésios.